Então, galera, nessa segunda aula a gente vai ver um pouco agora sobre a fisiologia da membrana celular. E para vocês entenderem, antes que eu comece a explicar para vocês os tipos de transporte que a membrana auxilia para a célula, presta atenção nesse desenho desse slide. Vocês estão vendo aí 3 copos, A, B e C. Eu vou explicar para vocês o que é um meio hipertônico, isotônico e hipotônico. Vamos supor que cada copo eu coloquei sal. E didaticamente, para vocês entenderem, as bolinhas vermelhas são o sal, no caso seria o soluto, tá? Então na letra A eu tenho 13 bolinhas de sal, na letra B eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas de sal, e na letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então B e C são iguais. Olha só para vocês entenderem, ó. O A não tem bastante sal? E o B tem pouco sal em relação ao copo A. Então, A é hipertônico em relação a B, porque A tem mais quantidade de sal. B e C não tem 7 moléculas de sal, então eles são equilibrados, eles são isotônicos. Agora, C em relação ao copo A. O copo C tem 7 moléculas de sal, enquanto o copo A tem 13 moléculas de sal. Se eu comparar C para A, eu posso dizer então que C é hipotônico em relação ao copo A. Então, iso, equilíbrio, hipo, pouco, hiper, bastante. Ok até aqui? Então vamos continuar. O primeiro tipo de transporte é chamado de transporte passivo. Por quê? Porque não tem gasto de energia. A substância ela passa pela membrana plasmática de forma muito simples. Então, a gente dá o nome de transporte passivo. Como que se dá esse tipo de transporte? É sempre uma substância que atravessa, então, essa camada lipídica aí da membrana, sempre a favor do gradiente de concentração. Ou seja, sempre do meio que está hipertônico para o meio que está hipotônico. Por exemplo, os gases respiratórios, o oxigênio, depois a liberação do gás carbônico, se dá através de transporte passivo, porque esses gases têm que entrar no nosso trato respiratório de forma muito rápida. O organismo não pode esperar. Então esse transporte ele é muito mais rápido, tá bom? A difusão facilitada, como o próprio nome vocês já estão vendo, é facilitada por alguma coisa. Existem proteínas, né, principalmente as proteínas integrais, chamadas de permeases. Elas são proteínas carregadoras, né, no caso de substâncias aí. Também são chamadas de carreadoras de substâncias. Se vocês estão vendo ali, ó, tá vendo que no letra B, difusão facilitada, ela abre, a proteína abre, a substância entra, ela fecha. Depois a parte de dentro da célula, ela descarrega essa substância. Então essa proteína carreadora está ajudando na entrada de substâncias. Quais? Principalmente aminoácidos e glicose, aquele tipo de açúcar então. Esse tipo de difusão, no caso essas proteínas carreadoras, formam no que nós chamamos então de canais iônicos, que ajudam, o que esses canais ajudam? Na entrada dessas substâncias para dentro da célula. É facilitada, então, a entrada dessas substâncias através dessas proteínas. Beleza? A osmose, para eu explicar a osmose para vocês, imagine uma salada de alface. Enquanto eu não tempero a salada de alface, ela tá lá, de boa, certo? Íntegra, a folha tá íntegra. Na hora que eu coloco azeite, sal, vinagre, não tem uma tendência desse alface começar a murchar e no fundo da vasilha começar a criar água? Então, isso que está acontecendo com a alface nada mais é que osmose. Então, vocês precisam entender que o alface, ao ser colocado numa reação hipertônica, que é o sal, o vinagre, o azeite, o que vai acontecer? Ele vai perder água. Então, toda vez que tiver uma substância hipertônica mais concentrada e a célula perde água para o meio, ela vai murchar. Então, nesse caso, então, está acontecendo o quê? Osmose. Sempre vai ser do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, imagina que dentro do alface, a célula do alface está hipotônica,
Fora a vasilha do alface tá o quê? Temperado. Então tá hipertônica. Nesse caso vai acontecer então osmose, tá bom? No transporte ativo, o mais comum aí é a bomba de sódio e potássio. Vocês podem ver aí na fotografia que está lotado de sódio em lilás e lotado de potássio em verde. Só que, ó, vocês estão percebendo que eu tenho um monte de concentração de sódio para fora da célula, pouca concentração de sódio dentro da célula. Tenho pouca concentração de potássio fora da célula, grande concentração de potássio dentro da célula. Tá? Ali onde está escrito citoplasma, em um termo em inglês, é dentro da célula. Então o que vai acontecer? Vai tentar ocorrer um equilíbrio. Então sempre vai ser do meio hipotônico para o meio hipertônico. E sempre vai ser contra o gradiente de concentração. E aí, para que haja esse equilíbrio, essa bomba de sódio e potássio, né, essa entrada de potássio, liberação de sódio, enfim, vai se gastar então energia. Essa energia, o que vai acontecer? Vai liberar então o gasto de ATP. Toda vez que a célula produzir ATP, adenosina trifosfato, vai ocorrer esse transporte ativo então. Então há consumo de energia, tá bom? Então, ó, nesse caso da bomba de sódio e potássio, possibilita a passagem constante do íon sódio, o Na, de dentro, né, onde a sua concentração é baixa, para fora da célula, onde a concentração é alta. E dos íons potássio, o K, de fora, onde a concentração é baixa, para dentro da célula, onde a concentração é alta. Tá bom? E nós temos transporte em massa. Toda vez que a célula precisa de macromoléculas, né, moléculas grandes aí, vai ocorrer o que nós chamamos de transporte em massa. Nós temos endocitose. Endo significa dentro, para dentro da célula, tá? Essa endocitose aí, eu posso subdividi-la em fagocitose e pinocitose. A fagocitose é quando ocorre a formação de projeções da membrana celular chamada pseudópodes. Pseudo é falso, podes é pé. É como se a membrana celular tivesse falsos pés para englobar aí uma partícula sólida. E ela realiza a fagocitose para colocar então os nutrientes aí, partículas sólidas só na fagocitose, para absorver substâncias que vão ajudar no metabolismo celular. No caso da pinocitose, ela não vai ter pseudópode, vai ser uma invaginação formada pela própria membrana celular, tá? Determinada pegando principalmente partículas líquidas. A diferença da fagocitose com a pinocitose é que a fagocitose pega partículas sólidas e a pinocitose pega então partículas líquidas. Lembrando que tudo isso são substâncias nutritivas para ajudar então na nutrição celular, beleza? No caso da pinocitose, haverá uma partícula, né, vai envolver aí essa substância líquida chamada de pinossomo, que é liberada no citoplasma enquanto a membrana celular se reorganiza, para que haja então a absorção de novas substâncias aí para a célula, tá bom? Exocitose, exo é fora, para fora da célula. Então tudo aquilo que foi absorvido, a célula conseguiu metabolizar, ela precisa liberar aquilo que não é bom, então, para o seu organismo. Então, toda a liberação de moléculas grandes para o exterior do citoplasma é chamado de exocitose. E aí vai criar um resíduo. Esse tipo de eliminação residual é o que nós chamamos de plasmocitose, que é quando, então, a célula libera para fora aquilo que não fez parte aí de todo o processo metabólico que ela teve. Beleza? E é isso aí. Vê se estuda.